Imagine um bebê que dá os seus primeiros passos em direção ao seu pai ou à sua mãe. E este o espera de braços abertos. Embora isso possa parecer algo normal para os pais, isto é algo mais do que normal. É algo muito especial. É um momento cheio de esperança para o futuro. Porque eles, os pais, aguardam ansiosamente o dia para poderem andar de mãos dadas com seus filhos nos meses e nos anos à frente. E em muitos aspectos, eles esperam dar aos filhos a orientação necessária até um futuro mais à frente. Jeová, o nosso Deus, tem sentimentos semelhantes em relação a nós, seus filhos terrestres. Jeová descreve a si mesmo como a um pai amoroso que pacientemente ensina o filho a andar. Jeová, o melhor pai de todos, está ansioso para nos ensinar a andar. E também ele sente prazer em nos acompanhar à medida que fazemos a sua vontade. Mas o que significa andar com Deus? Por que devemos fazer isso, irmãos? E que bênçãos receberemos por andar com Deus? Então é isso que vamos analisar durante esse discurso, meus queridos irmãos e amigos. Andar com Deus é um privilégio muito especial, porque na Bíblia a palavra andar é usada com o sentimento de seguir determinado curso na vida. Embora os humanos não sejam perfeitos, ainda podem manifestar as qualidades de Deus. Sendo assim, depois de Paulo incentivar os cristãos dos seus dias a imitarem a Deus, veja o que ele diz na sequência, a qual convido todos os presentes a acompanharmos a leitura da carta aos Efésios, capítulo 5, o versículo 2. Vamos ler? Efésios, capítulo 5, o versículo de número 2. Se todos encontraram, diz assim: E continuem andando em amor, assim como também o Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, em aroma agradável a Deus. Então vimos que Paulo aconselhou os cristãos a continuar andando em amor, assim como também o Cristo nos amou e também se entregou por nós. Andar em amor significa mostrar essa qualidade em todos os aspectos da nossa vida. E não basta só amarmos da boca para fora. Nós mostramos amor por Deus e pelas pessoas quando pregamos as boas novas do reino. E também mostramos amor sendo pacientes, bondosos e perdoando as pessoas. E também em outros campos da nossa vida. Quem anda com Deus segue um modo de vida delineado por Ele e encontra favor aos seus olhos. E também evidencia ter profunda fé em Deus. Quem anda com Deus, na realidade, coloca-se corajosamente ao lado da verdade. Andar com Deus é permitido que Ele dirija os nossos passos no caminho em que Ele aprova. Mas o que acontece quando não se anda com Deus? Infelizmente, a maioria da humanidade segue um rumo na vida que não está em harmonia com a vontade de Deus. É um rumo com inclinação para a maldade. E ao que nos diz a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 15 ao 18. Vamos ler. Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 15 ao 18. Se os irmãos encontraram, diz assim: Seus pés são velozes para derramar sangue. Há ruína e desgraça nos seus caminhos,
e não conhecem o caminho da paz. Não há amor de Deus diante dos seus olhos. Como vimos, depois de Paulo ter escrito essas palavras, essas coisas à congregação na capital imperial de Roma, isso indica que a situação já estava bastante crítica lá, nos seus dias. Então, o que deveríamos esperar quanto à condição moral e religiosa do mundo atual? O que nos revelam sobre os inúmeros jornais e comprovam tudo isso em linguagem franca e chocante? O derramamento de sangue, desgraças em seus caminhos e falta de amor a Deus, não é mesmo? O atual estado deplorável da sociedade humana tem resultado de se negar a Jeová e o seu caminho. Os antigos efésios eram muito parecidos com as pessoas de hoje. Eles eram materialistas, ingovernáveis, carnais, orgulhosos, supersticiosos e etc. Por se encontrarem alienados da vida que pertence a Deus, eles avançavam para a sua própria destruição. E o mundo perverso da atualidade também avança rapidamente para o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios, conforme diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Por isso, nós cristãos temos o grande privilégio de receber um rumo diferente em nossas vidas. É claro que nós, humanos, de carne e osso, não podemos andar literalmente com Jeová, como sabemos, porque ele é um ser espiritual. Mas nós podemos, por aprender através da Bíblia e por levar em conta a vida de quem andou com Deus. Quando a Bíblia diz que homens de fé do passado andavam com Deus, ela usa uma linguagem figurativa, que significa que eles se comportavam de um modo que evidenciava forte fé em Deus. Eles faziam o que Deus lhes ordenava e levavam a vida em harmonia com o que sabiam sobre ele. Por isso, a partir de agora, nós vamos analisar 3 exemplos bíblicos de servos de Jeová do passado que fizeram o seu melhor e andaram com Deus, e que vai nos ajudar também a fazermos isso, a andarmos com Deus. Então vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo que vamos considerar é o de Noé. A Bíblia diz, irmãos, que Noé andou com Deus. Querem ver? Leamos juntos o que diz aqui o livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 9. Gênesis, capítulo 6, o versículo 9. Se todos o encontraram, diz assim: Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo, mostrava-se íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com o verdadeiro Deus. Como vimos, a palavra de Deus disse: Noé andou com o verdadeiro Deus. O que isso quer dizer? Significa que Noé era tão obediente a Deus e o amava tanto que era como se ele e Jeová andasse lado a lado como grandes amigos. Olha só que interessante, não é mesmo? Que grande privilégio, né? Que grande exemplo é este de Noé para todos nós. E como observamos nesta primeira figura, o relato da história de Noé mostra que, por ele andar com Deus, Jeová avisou com antecedência que ele estava para trazer um dilúvio global e que toda a humanidade seria eliminada da terra, exceto Noé, bem como a sua família. Mas ele tinha uma gigante tarefa: construir uma enorme embarcação. A arca tinha uns 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Imaginem, era muito maior do que algumas das maiores embarcações já construídas. E a construção durou décadas, talvez um período de 40 a 50 anos. Agora, será que Noé tentou se livrar dessa designação?
ou reclamou dos seus desafios, ou alterou detalhes para facilitar as coisas para ele? Não, né? A Bíblia responde em Gênesis capítulo 6, versículo 22, né, que Noé passou a fazer segundo tudo o que Deus lhe mandara. Ele fez exatamente assim. Ele e sua família se concentraram em executar as designações dadas por Deus. É óbvio que eles não fizeram um trabalho de má qualidade na arca, e nem deixaram de terminá-la a tempo. Noé e os membros de sua família não desperdiçaram um tempo com um mundo que logo acabaria. Eles não ficaram tão envolvidos em atividades do dia a dia como as outras pessoas. Ao contrário, eles rejeitaram as ações violentas e imorais dos seus dias, em vez de se divertirem com elas. Além disso, Noé tinha outras responsabilidades. Além de construir a arca, enquanto ele realizava esse grande trabalho, Noé tinha que dedicar tempo para a edificação espiritual dele e dos membros de sua família. Sendo um grande exemplo, Noé, ele era pregador da justiça. E ele tinha de equilibrar as suas ocupações diárias com o que era de maior importância: construir a arca e avisar que aquele mundo antigo teria o seu fim. Assim como Noé, se imitarmos a fé dele, também poderemos salvar tanto a nós mesmos como aqueles que aqui amamos. Como vimos, você pode andar com Deus e tê-lo como amigo. E essa amizade pode durar para sempre. Um segundo exemplo que nós vamos considerar agora é o exemplo de Abraão. A Bíblia diz também que Abraão andou com Deus. Ela também diz que ele andava pela fé e não pela vista. Vamos ler? Abram, por favor, as suas Bíblias, agora na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos de 8 a 10. Hebreus, capítulo 11, os versículos de 8 a 10. Se os irmãos encontraram, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, partindo para um lugar que receberia como herança. Ele partiu, embora não soubesse para onde ia. Pela fé, viveu como estrangeiro na terra da promessa, como se estivesse em terra estrangeira, morando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces, que foi projetada e construída por Deus. Como vimos e observamos também nesta segunda figura, que fé este homem tinha, né? Imagine Abraão. Ele tinha uma vida bem confortável na cidade em que vivia. Mas, de boa vontade, ele deixou tudo para trás. Por quê? Pela fé, Abraão residia como forasteiro na terra da promessa e aguardava a cidade que tem verdadeiros alicerces. Essa cidade que Abraão aguardava era o reino celestial de Deus. Para compreendermos um pouco, a cidade onde Abraão morava era a cidade de Ur. Essa cidade era uma cidade relativamente segura, confortável e bem desenvolvida. Ela era protegida por muralhas bem altas e em 3 lados estava cercada por canais profundos. E parece que ela funcionava como um centro comercial, porque em algumas escavações naquela região foram encontrados documentos de transações comerciais. Ali havia casas feitas de tijolo, com paredes rebocadas e pintadas com cal. Algumas dessas casas tinham cerca de 13 ou 14 cômodos, que ficavam ao redor de um pátio com um chão de pedras. Algo bem confortável para a época, não é mesmo? Mas Abraão obedeceu corajosamente a Jeová e mostrou absoluta confiança nele. Abraão teve que confiar que Jeová cuidaria da segurança dele, bem como de toda a sua família.
ele demonstrou prontidão em deixar Ur dos caldeus e uma cidade de vantagens materiais. Talvez Sara poderia ter se perguntado por que eles tinham que deixar para trás uma cidade dessa, segura e confortável, para morar em tendas, ao ar livre, na terra de Canaã. Não haveria mais paredes de tijolos, muralhas, canais para protegê-los. Em vez disso, eles poderiam facilmente ser atacados por inimigos, né? Seria uma situação bem difícil, mas eles confiavam em Jeová. Mas Jeová prometeu que, por meio do descendente de Abraão, todas as nações da terra abençoariam a si mesmas. E com certeza ele recebeu muitas bênçãos. Como vimos, tanto Noé, bem como Abraão e outras pessoas fiéis do passado, eles já têm uma cidade pronta para eles, que é o reino de Deus, que governará sobre a terra. Jeová, nosso Deus, sente prazer em reconhecê-los como seus servos. Ele não se envergonha deles. Hoje, nós temos mais motivos do que nunca para se concentrar no futuro. As coisas que estão acontecendo no mundo não deixam dúvidas, irmãos, de que nós estamos no fim dos últimos dias desse sistema de coisas. Em breve, não precisaremos mais esperar que a cidade com verdadeiros alicerces governe toda a terra, pois nós receberemos muitas bênçãos. Entre elas, a alegria de ver pessoas que amamos voltar a viver. Nessa época, Jeová vai recompensar a fé e a paciência, até mesmo de Abraão, por trazê-lo de volta à vida na terra com sua família. Com certeza, todos nós podemos imitar o exemplo de Abraão. Então, estejamos dispostos a fazer sacrifícios pelo reino de Deus e continuemos tendo fé, apesar dos muitos problemas. E aprendamos a andar lado a lado com o nosso Deus, Jeová. Um terceiro exemplo que vamos considerar, e podemos dizer que é o maior exemplo que nós temos, que é o do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz também que Jesus andou com Deus. E ele, por ser descendente de Abraão, deixou um modelo para todos os que quiserem seguir os seus passos, conforme nós vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 21. Se os irmãos encontraram, diz assim: de fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Como observamos também nesta terceira figura, e de acordo com certa obra de referência bíblica, que diz a respeito deste versículo, fala que Pedro comparou Jesus como a um guia. Assim como um guia que deixa pegadas no chão, Jesus deixou os seus passos para nós seguirmos. O que significa seguir os passos de Jesus? Em poucas palavras, significa imitar o exemplo dele. E no texto, o apóstolo Pedro estava dizendo especificadamente que Jesus foi um exemplo de perseverança, apesar do sofrimento. Mas existem muitos outros motivos para imitarmos a Jesus. Na verdade, a vida inteira de Jesus, tudo o que ele disse e o que ele fez, é um grande exemplo para nós imitarmos. Poderemos imaginar da seguinte forma: digamos que você e alguns amigos estão fazendo uma trilha por uma área isolada e perigosa. Mas vocês têm a ajuda de um guia experiente. Ao passo que andam, ele deixa as suas pegadas ou passos pelo seu caminho. Em certo momento, você não consegue mais ver o guia, mas, mesmo assim, você não entra em pânico. Por quê? Em vez disso, você e seus amigos seguem de perto as pegadas daquele guia. De certa forma, todos nós, cristãos,
estamos percorrendo esta área isolada, né, e perigosa, que é este mundo perverso. Mas, felizmente, Jeová nos deu o guia perfeito, o seu Filho, Jesus Cristo. E nós podemos seguir fielmente os passos que Jesus deixou. Porque Jesus sempre recorreu a Jeová em busca de instrução. Ele também foi o mais destacado pregador da justiça. Também ele divulgou para as pessoas que a verdade se centraliza no reino messiânico de Deus. E ele colocou os bens materiais, os interesses pessoais seus, à frente dos interesses do reino. Sendo assim, Jesus era uma pessoa razoável e não era uma pessoa antissocial. Mesmo assim, ele sabia quais eram as suas prioridades e se apegou a elas. Com certeza, meus queridos irmãos e amigos, seguindo esses 3 exemplos que nós consideramos, o que mais você pode fazer para andar com Deus? Andar com Deus requer que estabeleçamos prioridades ao lidar com as nossas muitas responsabilidades. É preciso discernir qual é a vontade de Deus para nós hoje, né? E assim como Noé, fazer a vontade de Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. A sua vontade é que empreguemos as boas novas do reino. Jeová, ele se agrada dos sacrifícios que fazemos para promover os interesses do reino e para ajudar outros. Fazer a vontade de Deus também abrange cuidarmos de maneira sensata das nossas próprias necessidades físicas e das necessidades da nossa família. É preciso também colocarmos de lado a velha personalidade e atitudes independentes promovidas pelo mundo e revestir-se da nova personalidade criada por Deus. As qualidades da nova personalidade são essenciais para continuarmos a andar com Deus. Nada mais apropriado do que analisarmos o nosso amoroso resgatador que pede para que façamos em troca. Por meio do profeta Miqueias, leamos o que diz o relato aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, o versículo 8, que diz assim: Ele o informou ao homem sobre o que é bom. E o que Jeová pede de você? Apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com o seu Deus? Como vimos, o versículo mencionou ande modestamente com o seu Deus. Na figura de número 4 que nós estamos vendo, andarmos com Deus significa, por seguir a nossa vida, o proceder que Ele delineou na Bíblia. E precisamos ser modestos, né, ao fazer isso. Sermos modestos perante Deus envolve reconhecer de modo realista as nossas limitações. E como que nós somos pequenos, né, em comparação com Ele. Né? Portanto, andar modestamente com Deus significa ter um ponto de vista realista do que Ele exige de nós e do que podemos dar a Ele. Em vez de promover as atividades egoístas do mundo, a nova personalidade nos moverá a demonstrar fé e colocar em prática os modos piedosos. Por isso, adquira a mente de Cristo, imite a sua atitude e humildemente se submeta à palavra de Deus. Nos dias de Paulo, alguns não eram estáveis na sua fé e faltava-lhes espiritualidade. Eles se deixavam influenciar facilmente por opiniões antibíblicas. Hoje é vital vigiarmos bem como nós estamos realmente andando e sermos sensatos, submetendo-se à vontade de Deus. Portanto, tomemos uma ação agora para usufruir o privilégio muito especial de andar com Deus.
Imitemos a fé de Noé e de Abraão e sigamos os passos de Jesus. Sejamos como Noé. Concentre-se em viver e trabalhar do modo que agrade a Deus e que conduz a vida. Sejamos como Abraão. Sejamos dispostos a fazer sacrifícios. Concentre-se na cidade que tem verdadeiros alicerces, o reino de Deus. E imitemos a Jesus. Viva para fazer a vontade de Deus. Nossa recompensa é usufruir o melhor modo de vida disponível agora e no futuro sermos escondidos no dia da ira de Jeová. Estejamos determinados a andar no nome de Jeová para sempre. Conforme nós vamos ler aqui o texto de Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Abram, por favor, suas Bíblias em Miqueias, capítulo 4, versículo 5. Se todos encontraram, diz assim: Pois todos os povos andarão cada um no nome de seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo sempre. Apesar do nome de Deus, andar no nome de Deus envolve pelo menos 3 coisas. Primeiro, temos de proclamar esse nome a outros. Segundo, temos de refletir as qualidades de Jeová, em especial o seu amor. E terceiro, andarmos no nome de Deus quando alegremente nos submetemos aos seus padrões justos. Você está decidido a andar no nome de Jeová, nosso Deus? E por sermos seus adoradores, certamente estamos decididos a andar no nome de Deus, de Jeová, por toda a eternidade. Que o desejo sincero de cada um de nós agora seja andar com Jeová, nosso Deus, e para todo o sempre.